Nós vamos agora tratar de um tema que eu creio que é um tema mais denso do direito administrativo, pelo menos nessa introdução do direito administrativo, que é a administração pública, né? Essa administração pública, a gente vai ver aqui que o conceito dela, cobrado também em muitos editais, né? Os institutos, como a gente trabalha a administração pública, nós estamos falando, claro, da administração pública brasileira, porque o nosso objeto aqui é o direito administrativo brasileiro. Para que a gente trabalhe esse conceito, eu vou precisar que você tenha atenção aqui acerca da concepção que nós temos de direito administrativo, segundo um sentido subjetivo e segundo um sentido objetivo. Para que isso, Thiago? Eu não estou conseguindo entender isso. Vamos comigo. Bom, o que é administração pública? Administração pública, quando eu respondo para você o que é administração pública, você vai ter que me dizer assim, depende de qual sentido que você está falando. Se for o sentido subjetivo, é um entendimento, é um conceito. Se for um sentido objetivo, é outro conceito. Então aqui, eu vou colocar aqui do lado, e você vai entender que quando eu falo em administração pública, você vai me perguntar se é um sentido subjetivo ou se é um sentido objetivo. Eu coloquei esse azão aqui, não foi à toa. Eu coloquei exatamente porque quando você verificar no teu material, na tua prova, na tua apostila ou nas questões, administração pública com A maiúsculo, ela está se referindo à administração no sentido subjetivo. Tá, Thiago? Mas o que é essa administração em sentido subjetivo? O Poder Executivo, ele desempenha atividade administrativa. Nós entendemos que o Poder Executivo, ele não trabalha somente atividade administrativa, ele trabalha também uma atividade política, né? Ações de governo. Então, por exemplo, quando o governo, a União, ela estipulou o Fome Zero, é uma política pública. Aquilo é uma atividade política, não é objeto do nosso estudo. O objeto do nosso estudo é a implantação dessas políticas públicas, é a execução dessas políticas públicas. Isso é atividade administrativa. Essa atividade administrativa, e eu vou colocar ela aqui no centro, atividade administrativa, ela é um objeto de direito administrativo. Mas aí eu pergunto para você, quem executa essa atividade administrativa? Quem é que realiza essa atividade administrativa? E a administração pública, ela responde isso. Quando eu quero o conceito de administração pública no sentido subjetivo, eu estou respondendo quem executa a atividade administrativa. Então eu pergunto para você, concurseiro, quem executa a atividade administrativa? E você vai dizer, a administração pública. Então, a administração pública são os agentes, são os órgãos, são as entidades que executam a atividade administrativa. E o conceito que eu quero que você entenda para esse momento da aula é que a administração pública é quem é responsável por realizar essa atividade administrativa. Mas eu não vou deixar aqui o vazio, a administração pública em sentido objetivo, embora não vamos estudar agora. Mas eu vou te deixar o conceito já. Você mesmo vai chegar a essa compreensão. Se a administração pública em sentido subjetivo, ó, de sujeito, está relacionado a quem executa a atividade administrativa, objetivo, em seu sentido objetivo, está relacionado ao que é executado pela administração pública, ou seja, a atividade administrativa. Então, se você encontrar administração pública com A maiúsculo, o azão, administração pública no sentido subjetivo, que representa quem executa a atividade administrativa. Se eu tiver a administração pública com A minúsculo, é a administração pública em sentido objetivo, está falando da própria atividade administrativa. Tendo essa compreensão, se você não tiver essa compreensão, você pode voltar para entender melhor. Então, essa administração pública, quem executa essa atividade administrativa, vai ser objeto do nosso estudo. E nós vamos entender que existem várias entidades. Essas entidades são classificadas de acordo com a função desempenhada, de acordo com a natureza jurídica dessas atividades. Então, tendo essa compreensão, nós passamos para o estudo da organização administrativa. E o que vai ser esse estudo da organização administrativa? Eu quero lhe dizer que o estudo da organização administrativa é exatamente estudar esses sujeitos que realizam a atividade administrativa. Nós vamos saber quem é. Nós vamos saber quais são os instrumentos que a lei coloca à disposição desses sujeitos para que eles realizem a atividade administrativa. Até porque, caro concurseiro,
o Estado, ele realiza a função administrativa como? Não existe a pessoa Estado. Falar fulano é o Estado e ele realiza atividade administrativa. Ele é personificado por meio desses sujeitos que realizam a atividade administrativa. E para estudar isso, a gente precisa de princípios. A gente precisa entender esses princípios que são aplicados ao direito administrativo e que vão nortear toda a compreensão do direito administrativo. Eu poderia passar horas me debruçando a falar de todos eles, e mesmo assim não conseguiria falar de todos, porque os princípios, a gente vai ter alguns que são expressos na Constituição, e são assim chamados princípios expressos constitucionais, mas a gente vai ter também princípios implícitos, são aqueles princípios que não estão expressos em nenhuma lei, pelo menos não na Constituição, estão expressos em leis esparsas, mas que eles também contribuem para a compreensão do direito administrativo. Mas eu preciso falar dos principais. E eu vou falar de uma forma breve, porque nós vamos ter uma aula só sobre esses princípios, porque eu julgo importante que você entenda eles, porque eles não caem, eles despencam em prova. Eles são muito cobrados. Eu garanto a você que não há uma prova de direito administrativo que não caia princípios administrativos. E quais são eles? A gente tem um mnemônico, que você já deve ter escutado, se você já estudou direito antes, ou se você está ouvindo agora, você vai entender rapidamente. A gente chama de LIMP. São as iniciais dos princípios expressos da Constituição. Quais são? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios aqui são fundamentais. O administrador público, ao executar a atividade administrativa, ele tem que estar adstrito, ele tem que estar preso a esses princípios. Esses princípios vão auxiliar o administrador público como resolver determinadas situações. Então, por exemplo, quando o administrador tem duas soluções, duas alternativas ao executar uma determinada política pública, ele vai ver, por exemplo, qual é a mais eficiente, que é um princípio incluído pela Emenda Constitucional de 98, que fala que a administração pública, ela precisa não somente cumprir a lei, mas ela precisa ser também eficiente. E você não tem ideia de como a inclusão desse ezinho aqui, dessa eficiência, ela transformou toda a administração pública. Ela transformou a maneira de ver a administração pública. Porque agora o bom administrador não é só aquele que cumpre a lei, mas é aquele também que é eficiente. A gente finaliza essa introdução aqui acerca de administração pública e organização administrativa.